irmãos, a paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem, gente? Glória a Deus. Gente, nós queremos compartilhar uma palavra com você hoje. O evangelista Carlos vai fazer uma exposição aí. Pessoal, continua. Glória a Deus. Pode. Ele vai fazer uma exposição aí da palavra aí de Ezequiel, capítulo 37. Acompanha aí na tua Bíblia aí. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Vamos falar um pouquinho da poderosa palavra de Deus. Vamos meditar no versículo 11 e 12, no capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 11 e 12. Deixa eu ler. Deixa eu estudar. Eu vou ler. Diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa fé, ou a nossa esperança. Nós estamos cortados. Versículo 12: Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Quero fazer mais uma oração brevemente para a gente começar a falar um pouquinho da palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor Altíssimo, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, nós somos gratos ao Senhor, pois em meio a tanta dificuldade, o Senhor permitiu meios, meu Senhor, de nós levarmos a Tua palavra ao Teu povo. Senhor, nós somos a Tua igreja, nós somos os Teus representantes nesta terra. Aleluia. E cremos, meu Senhor, que mal algum nos sucederá, e praga alguma chegará à nossa pena, Senhor. Eu oro e peço a Tua direção para que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pastor David, eu comecei a meditar um pouquinho sobre, não apenas o capítulo de número 37, mas sobre um pouquinho também da história de Ezequiel. Antes de entrar no versículo 11 e 12, eu queria fazer menção, para que os irmãos também ouçam, sobre a história, rapidamente, de Ezequiel. Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal, ele era filho de sacerdote. Ezequiel, quando nasce, ele nasce predestinado ao sacerdócio, e ninguém se tornava um sacerdote da noite para o dia. Desde sua infância, ele já era preparado, dentro dos costumes judeus, dentro da Bíblia. Repete aí, Ninguém se tornava um sacerdote da noite para o dia. Está pegando aí que nada acontece da noite para o dia? Vai lá, continua. Ezequiel, ele, por ser de uma linhagem sacerdotal, quando ele começa a crescer, se tornar um menino e passa a aprender a ler e conhecer a história, a Bíblia, a Torá, ele vai aprendendo que um certo dia, em um determinado momento da história dele, ele se tornaria um sacerdote. Ele cumpriria o papel sacerdotal dentro do templo. E na medida que ele vai crescendo, ele vai se capacitando para tal. Ele vai sendo ensinado, instruído, para se tornar um sacerdote. Eu penso que, em algumas vezes, Ainá, você que também está conosco aqui, ele vai ao templo com seu pai, começa a observar e ver os sacerdotes dentro do templo, e o coração dele começa a fumegar, porque ele sabe que ele está predestinado àquilo. Um dia ele estaria ali no templo para ser um sacerdote, para
que cumprir a sua chamada sacerdotal. E qual a idade que Ezequiel passaria a se tornar um sacerdote? Aos 30 anos de idade. Mas no meio da história, por conta do pecado do povo, nós conhecemos bem a história, Deus permite que algo ruim acontecesse. Nabucodonosor invade Judá, Jerusalém, destrói tudo, leva o povo cativo, e um desses cativos também é Ezequiel. Ezequiel é retirado da sua terra e levado para a terra dos seus inimigos, dos seus opressores. Quantos anos Ezequiel tinha quando isso acontece? Ele tinha 25 anos. Com 25 anos de idade, 5 anos faltando para ele exercer o seu papel de sacerdote, ele é levado cativo, ele é levado preso. Daquele momento em diante, Ezequiel começa a entender que os planos para a vida dele vão se acabar. Tudo aquilo que ele aprendeu durante anos de sua vida, toda a sua devoção, todo o seu empreendimento, todo o seu cuidado, todo o seu esforço, todo o seu estudo, vai acabar por conta de algo ruim que aconteceu. Porque ele só pode exercer o seu sacerdócio dentro do templo. E o templo agora não existe mais. Eita! O templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída, e junto com isso, o sonho de Ezequiel se tornar um sacerdote acaba. 5 anos se passam. 5 anos se passam. E Deus começa a se revelar a Ezequiel. No capítulo de número 37, começa dizendo assim: e Deus me levou a um vale. A mão do Senhor, né? A mão do Senhor leva ele a um vale cheio de ossos. E faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos voltar a viver? Ezequiel vai responder de uma forma totalmente sincera. Ele vai dizer: Senhor, tu o sabes. Ezequiel está dizendo: Senhor, eu não sei mais de nada. Eu não sei o que mais pode acontecer. Por quê? Porque ele teve toda a sua infância dedicada a um preparo, dedicada a um momento que não acontece. Ezequiel se tornou, está prestes a se tornar alguém frustrado. É os planos, todo o plano que ele fez deu errado. Todos os planos, todos os anos de estudo, todos os anos de devoção para uma chamada sacerdotal, ela acaba. E ele, de uma certa forma, penso eu, ele se frustra. É forte. E de repente Deus aparece para ele e mostra para ele um vale e diz assim: Ezequiel, esse vale poderá voltar a viver? Esses ossos poderão voltar a viver? Ele disse: Senhor, só tu sabe, não sei mais de nada. Por quê? Porque a única certeza que Ezequiel tinha era que um dia ele seria sacerdote. A maior certeza da vida de Ezequiel é que o projeto aconteceria da forma que ele tinha projetado. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Quando eu chegar com 30 anos de idade, alguém me levanta como sacerdote. Ele tinha certeza Esse era o plano. absoluta. Esse era o plano dele. Ou aquilo que a tradição dizia que seria. Mas Deus, Ele não permite que isso aconteça. E agora Ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel não sabe responder. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida que a gente tem certeza que vai acontecer da forma que a gente projetou. Mas da noite para o dia, o inimigo invade a cidade e destrói tudo. Da noite para o dia, aparece um vírus e coloca todo mundo trancafiado dentro de casa. Da noite para o dia, a gente perde o emprego. Da noite para o dia, a nossa promoção que a gente estava esperando, ela não acontece. Da noite para o dia, a porta que a gente tinha certeza absoluta que iria se abrir e nós iríamos passar, ela não se abre. E de repente, Deus faz uma pergunta para ele. Ele mostra um vale cheio de ossos e diz:
isso aí pode voltar a viver, Ezequiel? Ezequiel não sabe responder, porque aquilo que ele sabia responder não aconteceu. Aquilo que ele tinha certeza que ia dar certo, deu errado. Mas eu vejo aqui Deus fazendo algo especial. Um sacerdote seria alguém que iria receber do povo para levar a Deus. E isso ele não pode fazer porque não existe mais templo. Um sacerdócio só seria válido dentro do templo em Jerusalém. E não existe mais templo. Não existe mais Jerusalém. Os planos dele, a história dele foi interrompida por conta de uma catástrofe, por conta da destruição, por conta da guerra, por conta daquilo que trouxe dor. Naquele momento? Sim. Mas Deus está mostrando algo aqui para Ezequiel. Ezequiel, se tu não podes ser sacerdote na tua terra, tu vais ser profeta na terra do teu inimigo. Eita! Pegou a missionária. Sabe o que é interessante também? Interessante, evangelista, que o texto começa dizendo assim, né? A mão do Senhor, o Senhor me levou e me colocou no meio do vale. E a mão do Senhor é experiência. E aí eu entendo que as nossas experiências com Deus, ela antecede os períodos de vale da nossa vida. Porque vê que Ezequiel não começou no vale. Ezequiel começa dizendo, a mão do Senhor. Ela me pegou e ela me levou para o vale. E aí a gente vê que antes da gente entrar no vale, sempre tem uma experiência com Deus que nos prepara. Começou dizendo que Ezequiel se frustrou, fez planos para que fosse o sacerdote, mas aí ele ia levar o cativo. E aí, o ser levado cativo, a gente já entende como uma experiência de Deus, preparando ele para esse momento. Exatamente. É muito forte. Poderão, Ezequiel, esses ossos voltaram a viver? Ele responde, Senhor, tu sabes. E o que Deus diz para ele? Profetiza. Olha que palavra simples, como Deus ele age de uma forma tão grande, mas usando sempre a simplicidade. Ele vai dizer para alguém que se frustrou porque gostaria de ser, se preparou para ser um sacerdote. Ele diz assim, profetize. Você não pode fazer aquilo que você quis, mas eu estou te dando uma nova ferramenta. Eita! Eu estou te dando uma nova arma. Não tem problema se você não for um sacerdote. Eu vou fazer de você um profeta. Não tem problema se você não pôde receber os homens para levar para mim. Eu vou fazer você receber de mim para levar para os homens. Pegou isso aí? Sabe que eu lembro? Eu lembro de Jeremias, quando Deus diz, os meus planos não são os teus. É isso mais ou menos? O profeta aqui, Ezequiel, está com um plano, mas Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior. O plano dele é ouvir os homens. E Deus tinha um plano de falar com ele. Exatamente. Meu Deus, continua aí, Carlos, continua aí. E a Bíblia diz, nós conhecemos bem a história, ele vai dizer, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Se Ezequiel fosse ouvir aquilo que a circunstância dele estava dizendo, ele não teria força nem para profetizar, pastor. Por quê? Porque aquele vale simbolizava toda a casa de Israel e Ezequiel estava incluso nela. Estava no meio. Aquele vale de ossos também era Ezequiel. Meu Deus. Porque simbolizava todo o povo que estava cativo. E Deus estava nos ensinando, estava ensinando a Ezequiel que não importa a situação que a gente esteja vivendo, nós temos sempre que profetizar. Se ele fosse olhar para a circunstância, para o vale, para aquilo que não deu certo, para aquilo que não aconteceu, os planos que se frustraram, ele não teria força. Mas ele disse assim, vale de ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Em
perda, em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio à enfermidade, ouça o que Deus está dizendo. Mas o governo diz isso, mas ouça o que Deus está dizendo. Meu Deus do céu! O Ministério da Saúde disse tal coisa, mas ouça o que Deus está dizendo. É muita voz falando agora, né? É muita gente falando muita coisa e muita gente deixando de ouvir o que realmente vale a pena. O quê? A voz de Deus. É muito forte. Mas a gente está no cativeiro, mas ouça a palavra do Senhor. Mas o momento é de caos, sim. Mas é exatamente aí que nós temos que parar, colocar a nossa vida em ordem, para que possamos ouvir o que Deus está querendo nos dizer em meio ao vale. Pegou aí? Muita voz, gente. Muita informação. É um que diz que é o fim do mundo, é um que diz que vai morrer, é outro que diz que vai destruir. Mas repete aqui, ouvir que voz? A voz do Senhor. Meu Deus, concorda com isso, missionário? Não concordo. Dá uma glória a Deus aí, vem para Glória a Deus. Meu Deus, Não importa o que o teu patrão falou. Não importa se você perdeu algo nesta noite. Não importa. O que importa foi o que Deus já disse para você. Sabe por quê? Porque muitos são os projetos do homem, mas a última palavra vai vir sempre do nosso Deus. Aleluia! Do seu Deus, do Deus que você adora, do Deus que você ouve, do Deus que você conhece, do Deus que você serve. Muito forte isso, meu irmão. Eu gostei desse negócio aí, de ter que ouvir a voz de Deus. Eu vou fazer um adendo, vou entrar aí nesse negócio aí. Bora. Porque o versículo 2 diz assim, o versículo 1 diz que a mão levou. A experiência sempre vai contar. Não importa o vale. O que vale é a experiência. A experiência com Deus sempre antecede o vale da minha vida. Antes de Deus me colocar num vale, Ele sempre vai fazer eu viver uma experiência. E aí você precisa lembrar das experiências que você já teve com Deus, porque é o que o evangelista está falando aqui. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus faz nos lembrar da experiência. Mas o versículo de número 2 diz assim: e Ele me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E aí eu vou entrar num adendo contigo aí, nessa parte de que tem que ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o versículo 2 diz que Ele me fez andar ao redor do vale. E porque quem anda ao redor, analisa o que está acontecendo. Ezequiel não andou no meio, Ezequiel andou ao redor. Por que Ezequiel andou ao redor? Porque quem anda ao redor analisa. E quem anda no meio se contamina. Quem anda no meio pega o que tu estou falando. Eu estou no meio das informações, vou falar também. E a gente não foi levantado por Deus para ficar falando o que estão falando. Nós somos levantados por Deus para analisar o que está acontecendo e falar aquilo que Deus está falando. Então, eu pegando carona aqui no caos aqui, Ezequiel não andou no meio. Ezequiel andou no redor. Pastor, por que era muito numerosos a superfície de osso seco? É muito simples. Porque quando a gente anda no meio, a gente acaba se contaminando e fica igual. E quem anda no meio de morto fica morto. Aí Ezequiel vai dar volta, vai andar em volta. E se tivesse alguém lá, você quer falar? Olha, está dando volta, está andando em volta, não sai do lugar. Só que cada volta de Ezequiel a visão era diferente. Eu estou agarrado no que o Carlos falou aqui, dizendo para você que independente das voltas que estão dando, eu e você não estamos no meio disso. Eu e você estamos ouvindo a voz de Deus. Eu e você temos que estar andando ao redor, analisando, olhando, refletindo, mas sempre correndo para o quarto dizendo: e aí, Deus, o que a tua voz nos diz nesse tempo de vale? Vai lá, continua aí. O profeta, ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele segue dizendo:
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E segue dizendo: então profetizei segundo me deu ordem. Quando ele começa dizendo: ouçam a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele segue dizendo o que Deus ia fazer. E na medida que ele diz o que Deus ia fazer, a Bíblia fala que começou a ouvir um reboliço no meio daquele vale. Algo acontece naquele vale. A Bíblia vai dizer que cada osso começou a ir para o seu osso. Na medida que a gente ouve Deus, na medida que a gente ouve a palavra dele, algo começa a acontecer. Ei! Nada acontecia enquanto o povo ou os ossos não ouviram. O resultado de que os ossos passaram a ouvir o que Deus iria dizer foi que passou a ter resultado. Algo acontece quando alguém ouve Deus falar. Meu Deus, pegou aí, gente. Sabe Vai embora, vai, deixa eu Sabe por que muita coisa não aconteceu ainda? Porque você não ouviu. Porque você não guardou. Porque você não entendeu. A pandemia, o vírus, essa enfermidade, trazendo para os dias de hoje, irmãos, É isso aí. é novidade, pastor? Não, Para mim não é novidade. não. Nós sabemos muito bem que daqui para frente, vírus, enfermidade e outras coisas são apenas o começo. Lucas diz que isso aí que nós estamos vivendo se chama princípio de dores. Mas tem um propósito. Tem propósito. Olha só, tu leu o verso 7, né? Então profetizei segundo me foi ordenado. E enquanto eu profetizava, houve. A palavra houve é porque aconteceu alguma coisa. Só que só aconteceu alguma coisa porque ele ouviu primeiro, né? Meu Deus, é muito forte isso. Você está ouvindo Deus falar com você? Meu Deus do céu, muito Então forte. algo especial vai acontecer. Glória a Deus. Porque aonde Deus fala e alguém ouve, algo acontece. Eu creio. Eu quero profetizar nesta noite de domingo um grande reboliço ao nosso favor. Sim. Nós estamos ouvindo o que Deus está dizendo. Nós estamos entendendo a direção que Ele está nos dando. E aquele que ouve, algo acontece. Não importa o cenário, não importa a situação. Era um vale, mas no meio do vale, nós entendemos que houve o agir de Deus lá. Evangelista, eu estou no vale, mas se você ouvir Deus falar com você, tem reboliço no vale. Olha aí. Eu estou em uma situação totalmente adversa, não tem problema. Continua apenas ouvindo a voz de Deus, porque se você estiver ouvindo, se prepara para o reboliço. A voz de Deus, tá? Ouve a voz de Deus. Eu estou lá no 7 lá com o evangelista lá. no 7. E aí ele diz: eu profetizei segundo a ordem que me foi dada. E quando eu profetizava, houve o ruído, houve o barulho, osso se batia contra o osso e se ajuntava. Vou pegar aqui. Vou falar aqui. Osso se batia contra osso e se ajuntava. Você pode até ter a tua opinião. Nós vamos respeitar. Mas a gente tem que se ajudar. Por quê? Porque o vale não é teu, o vale é nosso. O que está acontecendo hoje não é especial teu. De repente você está em casa dizendo assim: ai meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Está tudo dando errado, sou eu, o problema está aí. Não, peraí, é nosso. Isso aí é nosso, o vale é nosso. Quem levou a mão? E a experiência conta mais do que o vale. Só que precisa entender que quando a gente ouve, algo acontece, e quando algo acontece, nos ajuda. Então nós vamos estar aqui juntos logo, né? É muito forte. Esse reboliço é para nos fazer mais fortes. Ei! É forte isso. É forte porque os ossos eram secos. E o osso seco é frágil. E o reboliço fez com que juntasse
juntasse osso com osso, tornando eles fortes. Eita. Eu recebo essa palavra. Esse rebuliço vai nos tornar mais fortes. Glória a Deus. Pastor, eu quero pular para o 11. Vai embora, vai lá. Quero pular para o 11 para a gente chegar onde a gente leu. Eu quero ler novamente o 11 para a gente iniciar. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Olha só, aqui é Deus dizendo ao profeta: profeta, esse vale aí, ele simboliza alguém, ele simboliza uma casa, ele simboliza uma família, ele simboliza um povo, ele simboliza uma cidade, ele simboliza uma nação, ele simboliza toda a casa de Israel. E eles estão dizendo algo. Quem está dizendo algo? A casa, que se tornou um vale. Eles estão com um sentimento. Aquele período de destruição fez com que eles falassem algo. O que eles falaram? Eles falaram: ó, os nossos ossos se secaram. Eu entendo como o Senhor acabou de falar. Eles se viram fracos, frágeis, vulneráveis, sem armas, sem defesas, sem ter o que fazer. Os nossos ossos, o osso simboliza a força, a estrutura de algo. Eles estão secos, eles estão frágeis, estão vulneráveis. Nós estamos fracos, nós estamos vulneráveis, nós estamos à deriva. E tem mais, não é só isso. Pereceu a nossa esperança. E aqui que está o grande problema de uma casa: perder a esperança. Uma casa que perde a esperança, ela perde a fé. E uma casa que perde a fé, ela é uma casa que Deus não vai habitar lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles se tornaram fracos e perderam a esperança, ou seja, não havia mais sonho, não havia mais fé, não havia mais perspectiva de mudança, não havia mais no que esperar, não havia mais no que aguardar. Eles disseram: nós fomos cortados, ou seja, é o ponto final, acabou, já era, não tem mais o que fazer. Aí no versículo de número 12, Deus vai dizer assim: Ezequiel, por este sentimento que está neles, portanto, profetiza, Ezequiel. Ele pede para que aquele que havia perdido toda a sua expectativa também, de ministério, de vida, continuasse profetizando. É a segunda vez que ele fala aqui, ou terceira: profetiza, profetiza. Ele vai dizer: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Oh, glória. Parei aí. Parei aí. Aqueles ossos estavam frágeis, aquela casa estava frágil, aquela casa estava fraca, aquela casa estava sem esperança, aquela casa estava sem fé, mas aquela casa tinha dono. Aí, Meu Deus! não importa de que forma tu tá, tu tem dono. Eita! Não importa de que forma tu se encontra, tu tem dono. Oh, glória! E o teu dono é poderoso. É muito forte. Aqui, ó, nós Povo meu. secamos os nossos ossos, nós estamos frágeis, a nossa esperança acabou e agora? Ei, nós fomos cortados, exterminados. Aí ele diz assim: ei, profeta, profetiza. Por quê? Porque essa casa tem dono, essa casa é minha. Glória! Meu Deus! Eu vos farei sair, recebe isso, das vossas sepulturas. Meu Pai, Forte demais, hein? quem é que sai de sepultura? É alguém que está morto. Evangelista, mas eu estou vivo.
falar sim, mas de repente o teu sonho morreu. A tua expectativa morreu. Tudo aquilo que você projetou para 2020 morreu. Mas Deus está dizendo: eu vou tirar aquilo que estava morto da sepultura, ou seja, eu vou avivar, eu vou trazer a vida, ou eu vou jogar, lançar vida novamente sobre aquilo que está morto. Glória a Deus. De repente, com certeza, alguém disse assim: esse ano acabou. Acabou. Estão dizendo que vai até o ano que vem, estão dizendo que só vai voltar ao normal daqui a 6, 7 meses. Nós já estamos praticamente no 4º mês do ano. 2020 acabou, está morto. E junto com ele foi projeto, foi propósito, foi sonho, foi trabalho, foi tudo que nós planejamos, está lá dentro. Deus está dizendo: ei, os teus sonhos são meus sonhos. Glória a Deus. Os teus projetos são meus projetos. Eles estão mortos, então não tem problema. Eu vou trazer de volta, eu vou dar a vida novamente. É muito forte. É muito forte. Mas adendo para fechar e finalizar, eles só voltaram à vida depois que entrou neles o Espírito. Você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Ou melhor, tem que ter não, porque você tem que lembrar que você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Você tem que lembrar de tudo. Você tem que lembrar o que o Carlos disse agora. Você é casa de Deus e você tem dono. E o teu dono tem um Espírito para te dar, para te trazer vida. Todas as vezes que a morte quiser bater aí na tua porta, você levanta e diz: eu tenho vida. Vai embora. Eu tenho um dono. Eu amei isso aqui. Eu amei isso. Só faltou um café e um bolo. Hã? Bolo a gente já sabe para quem pedir, né? Já? Quem vai pedir bolo? Edson. Oh, glória! Gente, guarda essa palavra aí no teu coração. Reflete nela aí na tua casa. Um bate-papo assim, que eu tive hoje com o Carlos. Foi bem rápido, nós nem ensaiamos, né, cara? Não deu nem tempo de ensaiar. Foi no Espírito. Mas começa a meditar nessa palavra na tua casa. Reflete nela. Eu quero orar por você e abençoar a tua família. Deus, Sim, Jesus. que maravilha essa palavra. Sim, Deus. Que bom tudo que o Senhor falou conosco hoje. Lembrar que nós temos um dono nesse momento é importantíssimo. É importantíssimo lembrar